Adolf Hitler e Joseph Stalin utilizaram métodos parecidos para a conquista do mesmo objetivo, o poder absoluto. Considerado brilhante pelo jornal britânico The Times, o documentário faz importantes comparações entre as vidas desses dois homens, incluindo a criação por pais violentos e a estranha relação com as mulheres. Conheça agora Hitler e Stalin, tiranos idênticos. Em um século de derramamento de sangue, Hitler e Stalin se sobressaem em terrível simetria como símbolos do mal. Eles se dedicaram à destruição mútua, mas ambos pareciam precisar um do outro. Cada um estudou a carreira do outro, respeitavam, admiravam até a crueldade um do outro e usaram um ao outro para promover suas ambições. Icônicas, a luta final deles iria arrasar a Europa, levar à morte milhões de pessoas e redesenhar os contornos políticos do mundo inteiro. À parte os fatos que os moldaram, teriam eles algum tipo de personalidade especial para fazer o que fizeram? Eram os dois maiores inimigos do século XX, iguais de alguma maneira fundamental? Tanto Hitler quanto Stalin eram forasteiros. Eles vieram de partes longínquas dos grandes impérios em que nasceram. Ambos foram posteriormente desdenhados como sendo provincianos, vulgares e arrivistas. E ambos tinham forte sotaque regional. Joseph Stalin nasceu em 1878 em Gori, na Geórgia, onde ainda é considerado um herói, apesar de ter dado as costas à sua terra natal. Ele nasceu Iosif Djugashvili e adotou Stalin, que quer dizer homem de aço em russo, como seu nome revolucionário em 1912. Enquanto do lugar de nascimento de Hitler não resta nenhum traço, o que foi feito a fim de desencorajar qualquer tipo de romaria, a casa onde Stalin passou sua infância é um santuário encerrado numa fachada de mármore, com um museu ao lado. Uma prova, como disse Stalin, de que os vitoriosos nunca são julgados. Joseph Stalin era filho de um sapateiro que aterrorizava a família. Em criança, Stalin teve varíola, o que deixou marcas em seu rosto por toda a vida. Seu braço esquerdo ficou com um defeito devido a um acidente quando jovem. Ele tinha apenas 1,62 m, o que escondia usando saltos de plataforma. Adolf Hitler, 10 anos mais novo do que Stalin, tampouco teve uma infância idílica. Ele era esperto, mas preguiçoso e sonhava com uma vida cheia de emoções e aventura. Desde jovem, ele devorava livros sobre guerra e soldados. Seu pai, Alois, era funcionário da alfândega e queria que Hitler se tornasse funcionário público. O rapaz ficou horrorizado e disse ao pai que queria ser artista. Artista? Não, jamais enquanto eu viver, foi a resposta. Como Stalin, Hitler cresceu em um lar violento. Der Vater war tatsächlich doch ziemlich gewalttätig und hat beide Buben, auch den Halbbruder... His father was really very violent-tempered and used to beat and hit both boys, Hitler's half-brother as well. It is clear that Hitler had an extreme aversion to his father. Era a sua mãe Clara, que Hitler amava com paixão. Ele carregou uma foto dela consigo até a morte nas ruínas de Berlim. Ela o mimou quando pequeno e continuou a fazê-lo enquanto ele crescia. Quando chegou ao poder, Hitler declarou o dia da sua morte o dia da honra da mãe alemã. A mãe de Stalin, Ekaterina, foi menos indulgente com seu filho, mas tão devotada quanto, enviando cestas de iguarias georgianas para ele até morrer. Quando Stalin reclamou de ter apanhado dela quando criança, ela respondeu: "Foi por isso que você se saiu tão bem." Ela queria que ele se tornasse padre e o enviou a um seminário ortodoxo russo. Isso mudaria o rumo da vida do jovem rapaz georgiano. He owed a very, very great deal to his mother, because ever afterwards in his life, he was literate in Russian, he thought in systematic terms, as the church had taught him,
to do. And he always kept in touch with this lady, even when he was in Moscow. Sua filha, Svetlana, disse que foi no seminário que ele passou a crer que os homens eram grosseiros e intolerantes e que mentiam e faziam intrigas. Em 1899, aos 20 anos, Stalin deixou o seminário e dedicou sua vida à revolução. It didn't take very much to push someone into objecting to the social and economic conditions in which most people had to live in that empire. But few would-be revolutionaries became quite as committed to authoritarianism, to hierarchy, to discipline, to class war, to revenge of the poor against the rich, as did Stalin. E exilado para a Sibéria 7 vezes. Mais tarde, ele descreveria seu período no exílio. Eu andava principalmente com criminosos. Lembro-me de que parávamos nos bares da cidade e gastávamos até o último centavo em bebida. Os criminosos não eram pessoas tão ruins assim, mas havia muitos vermes entre os prisioneiros políticos. Na Sibéria, Stalin desenvolveu a característica que seria uma das razões essenciais de sua subida ao poder, a autossuficiência absoluta. Ele não contava com ninguém a não ser ele mesmo, sem jamais partilhar seus sentimentos com seus companheiros. Uma boa dose de Sibéria nunca me fez mal, ele diria mais tarde. Longe do exílio por um tempo, em 1905, o atento radical provinciano conheceu o homem que mudaria sua vida, Lenin, o líder bolchevique. Lenin foi logo conquistado pelo rude georgiano. Stalin appealed to Lenin for a variety of reasons. Firstly, Stalin was one of the few, obviously very able organizers of the Bolshevik Party within Russia. Stalin had a lot of experience in revolutionary underground work. And it was quite natural that Lenin, looking around for people who could be entrusted with responsible functions within Russia, selected Stalin. Hitler não tinha tal senso de direção. Em 1908, ele deixou sua cidade natal e foi para Viena tentar a sorte como artista. Mas seu talento era limitado. Seus 2 pedidos para entrar para a Academia de Artes Vienense foram rejeitados. Foi um duro golpe. Quando recebi a notícia, ela me bateu como um raio vindo do nada, disse ele. O artista frustrado sucumbiu rapidamente e se viu forçado a buscar abrigo em um lar para os sem-teto, aberto ainda hoje. Foi uma humilhação insuportável. Tímido e solitário, ele se sentava sempre no mesmo canto, desenhando e pintando dia após dia. Sua penúria não fez o que fizera a tantos outros homens pobres e desesperançados de Viena, encaminhando-os aos braços dos marxistas. Em vez disso, ele desenvolveu um horror ao comunismo e uma crença de que o homem deve se fazer por seus próprios esforços. Assim, Hitler procurou ganhar a vida vendendo suas pinturas de Viena como cartões postais ilustrados. Seus parceiros nessa fracassada empreitada eram principalmente judeus. O início da Primeira Guerra Mundial em 1914 marcou a virada para Hitler. Foi nas trincheiras que este desesperançado andarilho encontrou um propósito. Ele se tornou um mensageiro do regimento, levando mensagens de trincheira em trincheira, frequentemente sob fogo pesado. Ferido 2 vezes e intoxicado 1 vez por gás, ele recebeu a Cruz de Ferro, de primeira classe, uma alta honraria. A guerra o mudou para sempre. It created an extraordinary moral blunting, I think, in Hitler. He saw death all around him. He had friends who were killed every single day. I think it created in him almost a desire to steep himself in the atmosphere of death and destruction. And I think we can see very clear links between that extraordinary environment and his willingness later on to embrace policies of annihilation.
Eu aprendi que a vida é uma luta cruel e não possui outro objetivo senão a preservação das espécies, escreveu Hitler. Para ele não havia lugar para a moralidade. Somente a sobrevivência do mais forte, a raça superior alemã, importaria a partir de então. Stalin, ao contrário de Hitler, não lutou na Primeira Guerra Mundial. Ele foi rejeitado pelo exército, em virtude de seu braço e por ser um agitador político. Livre do serviço militar, ele perseguiu seus objetivos políticos. Ele tinha uma clara consciência de seu papel histórico, um revolucionário trabalhando ao lado do líder do partido, Lenin. Em 26 de outubro de 1917, o Palácio de Inverno, o último bastião do governo provisório, foi tomado. Na guerra civil que se seguiu, Lenin contou com Stalin para fazer o seu trabalho sujo. There were no moral thresholds for Stalin, and Lenin knew about this. He promoted Stalin. He knew what sort of person, or he thought he knew what sort of person he was. He gave him all of the dangerous troubleshooting roles after the October Revolution in the Civil War. If there was a problem on one of the Civil War fronts, the man to send there was Stalin. Como capataz de Lenin, Stalin parece ter encontrado o seu papel. Foi somente no caos que se seguiu à Primeira Guerra Mundial que Hitler achou o seu. A derrota da Alemanha em 1918 foi um golpe devastador para ele. Ele soube da notícia no hospital, onde estava intoxicado por gás. A derrota proporcionou a Hitler a mais forte característica que ele compartilharia com Stalin: um senso esmagador de ter uma missão política. Ele escreveu mais tarde: o ódio cresceu dentro de mim, o ódio por aqueles responsáveis por este ato. O meu próprio destino se tornou claro para mim. He took Germany's defeat so personally. I mean, many people did, of course, feel a sense of personal loss. But Hitler, having drifted so long in his early life, suddenly had this extraordinary desire, I think, to marry himself to Germany, his German history, and to Germany's future, and gradually began to develop the idea that he alone was able to bridge this divide between this sort of sense of personal, deep personal loss and the salvation of Germany. Hitler, como milhões de outros, procurava bodes expiatórios por toda parte. Ele culpou os marxistas, os políticos democráticos e principalmente os judeus. Ele era a miséria da Alemanha encarnada. Em 1919, ele encontrou abrigo em um meio de expressão no Partido dos Trabalhadores da Alemanha, de extrema-direita. Desde o início, ele eletrizava os ouvintes com sua oratória, apesar de seu sotaque austríaco. My father heard Hitler speak for the first time in a Munich beer keller in 1920. My mother told me that he came home in high spirits. He was usually depressed, but had shaken off his depression. He said that he had met the man who would lead Germany to greatness once again. A força de sua oratória lhe deu o controle sobre o incipiente partido e seus milhares de novos membros. Em menos de um ano, Hitler apoderou-se dele. Ele usou todas as suas habilidades artísticas para criar a imagem do partido. As suásticas, os galhardetes e os símbolos que mais tarde teriam sua apoteose nos comícios de Nuremberg. Todos eram obrigados a se referir a ele como Führer, o líder. Hitler era o nazismo e o nazismo era Hitler. Foi uma extraordinária transição para um homem que apenas 10 anos antes era um vagabundo sem teto. Hitler expôs sua visão pessoal em um livro que se tornaria um best-seller, Minha Luta. Both Stalin and Hitler, of course, were outsiders. Stalin was a Georgian and Hitler, of course, was an Austrian, a point I think that is so often overlooked when one talks about the impact of Hitler on Germany. But they were, in that sense, like Napoleon, outsiders who had something to prove. They cut themselves off from their roots, and in that kind of rootless situation, had to tie themselves to something else. Stalin tied himself to Lenin's revolution. Hitler tied himself to the salvation of the German people. Stalin, nessa época, já tinha suas mãos nas rédeas do poder e procurava ampliar o seu controle. Mas em um mundo onde Lenin era o astro, ele tinha de dissimular suas ambições, ao contrário de Hitler, que fez de sua ânsia pelo poder uma virtude. Lenin apreciava a mistura de astúcia e falta de escrúpulos de Stalin. Esse cozinheiro, disse ele, só inventará pratos apimentados.
As habilidades que Stalin demonstrou ter em questões do partido levaram-no a ser nomeado secretário-geral do Partido Comunista em 1922. E o deixaram em uma posição na qual ele podia ampliar a sua base de poder, principalmente quando a saúde de Lenin começou a fraquejar. In his office in the Central Committee of the party, Stalin was able to quietly select the right people. People who would be indebted to him for their positions, and put them in places where they would be useful to him. Em 1922, Lenin sofreu o primeiro de vários derrames. Stalin havia dissimulado tão bem suas ambições que só agora Lenin começava a reconhecer nele um rival. Why on earth didn't Lenin, having picked Stalin to do all of these jobs that required so much confidence, so much ruthlessness, not tumble to the possibility earlier that those qualities might be used against him? And I think the only conclusion you can draw about this is that Lenin was too arrogant to see this possibility. He never guessed that anyone that he had promoted would ever be able successfully to turn the tables on him. But Stalin did. Paralisado, Lenin ditou seu testamento para a sua mulher, no qual ele atacava Stalin por ser grosseiro e rude e por abusar do poder. Muitos dos companheiros de Lenin viam agora o comissário de guerra, Leon Trotsky, e não Stalin, como o sucessor óbvio. Em janeiro de 1924, Lenin sofreu seu último derrame e morreu, dando a Stalin a oportunidade que ele esperava. Agora, ele poderia começar sua campanha pelo poder supremo dentro do Partido Comunista. Ele se estabeleceu como autoridade suprema. Ao mesmo tempo, ele se preparou para destruir seus rivais. Tramou assim a queda de Trotsky, seu arquirrival, que possuía o carisma que tanto lhe faltava. Trotsky was able to speak beautifully and to speak magnificently in public. He was a very talented orator. Stalin's genius in achieving power lay in his remarkable ability to get one group of people to destroy the other. He began with getting the members of the Politburo to turn against Trotsky. Trotsky was driven out of the Politburo and expelled from the party. He was destroyed. Após destruir Trotsky, Stalin se voltaria contra aqueles no Politburo que o haviam ajudado, livrando-se deles também. Furtivamente, mas com total brutalidade, o secretário-geral do Partido Comunista construiu o poder completo e arbitrário que não foi igualado nos tempos modernos, a não ser por um homem, Adolf Hitler. Daqui a pouco, a ascensão de Hitler na Alemanha. Os suicídios de Nadezhda Liluyeva, mulher de Stalin, e Geli Robbio, sobrinha e primeiro amor de Hitler. Já já, depois do intervalo. Em janeiro de 1933, Hitler se tornou chanceler da Alemanha, não como ele desejava, conduzido pelo voto, mas como chefe de um governo de coalizão. Os obstáculos que ele havia enfrentado para chegar ao poder foram muito diferentes dos de Stalin. Stalin havia manipulado um partido e uma organização existentes. Hitler teve de criar o seu do nada. Mas, como Stalin na Rússia, muitos haviam subestimado o Führer. Ele usou a mesma dose de astúcia e manipulação para alcançar os seus fins. Os conservadores alemães acreditavam que, quando Hitler chegasse ao poder, poderiam controlá-lo. Estavam tão enganados quanto os companheiros de Stalin. Wenn wir sagen, dass in Deutschland mindestens 20 Millionen Menschen zeugen dieses einzigartigen No Ereignisses. cerne do poder de Hitler estava a sua habilidade de falar. Sua oratória ligava-o ao povo e tocava profundamente suas emoções. Como escreveu um seguidor, Hitler responde às vibrações do coração humano com a delicadeza de um sismógrafo ou um rádio, permitindo que haja como o alto-falante, proclamando os mais secretos desejos, os sofrimentos e a revolta pessoal de toda uma nação. Antes de começar um discurso, Hitler sentia o clima da plateia.
Um orador, disse ele, recebe contínua orientação do público diante do qual ele fala. Era a combinação da crescente emoção com os gestos teatrais de Hitler que proporcionava ao discurso sua força intensa. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst schaffen mussten. Os discursos de Hitler podiam parecer espontâneos, mas eles eram cuidadosamente calculados. The speech having ended, Hitler, Goebbels and my father, of course, and I went into Hitler's office. And here he was, half an hour later, 35 minutes later, perfectly rational, recalling the effect that some of his statements had had and instructing Goebbels to bring into sharp relief certain parts and leave others out and so forth. I thought this was quite extraordinary. O domínio de Stalin sobre o poder pouco tinha a ver com seus discursos públicos. Stalin had a number of political talents, among which we can't really include oratory. To the end of his days, he spoke with a thick Georgian accent. He spoke with a lack of fluency. He did, however, had a sort of genial demeanor at party conferences. But it's inconceivable that he could have stood up at a Nazi rally, as Hitler did, and roused people to their feet. Uma vez no poder com seus rivais dispersos, Hitler estava confiante na sua posição. Ao contrário de Stalin, Hitler raramente se sentiu ameaçado por aqueles próximos a ele e foi leal aos seus asseclas até o fim. De fato, ele só mandou eliminar um alto membro do partido nazista, Ernst Röhm, o líder da tropa de choque que foi morto em 1934. Foi uma jogada programática de Hitler para aumentar o seu apoio entre a classe média e o exército. He was a revolutionary, and that's the right to purge the party. They do it everywhere. The so admired French Revolution was purging continuously and killing people, about 30,000 with the guillotine. No, so in compared with that and what happened in Russia, Hitler was a Sunday school man. Stalin agora reinava supremo na Rússia. Como Hitler, ele tinha todos os poderes de um ditador. E como Hitler, ele os usou para implementar uma visão intensamente pessoal do futuro. Para Stalin, era a modernização. E nada, nem ninguém ficaria no caminho de sua realização. Stalin always envisaged that the best quick route to a political solution was through a physical solution. If you've got a social group that's giving you trouble politically, eliminate it physically. Ideologias precisam de inimigos. Os de Hitler eram forasteiros, judeus, marxistas, ciganos e homossexuais. O de Stalin era seu próprio povo, contra o qual ele combateu em nome do Estado. Ele considerava os camponeses russos, principalmente os mais ricos, os kulaks, pequenos proprietários, como capitalistas rurais que detinham a marcha da revolução.
Milhões de camponeses foram expulsos de suas terras e forçados a ir para fazendas coletivas e novas cidades industriais. Mas Stalin estava determinado a alcançar as suas metas, fossem quais fossem os custos humanos. Ele acreditava que sua vontade de modernizar a economia justificava sua pretensão de ser o sucessor de Lenin. Em uma série de planos quinquenais, ele estabeleceu metas impossíveis de serem cumpridas. A construção de projetos de vasto capital, como canais, represas, ferrovias e a criação de indústrias totalmente novas. A Rússia foi inserida na era moderna. Stalin construiu os gulags, sua vasta rede de campos de trabalho forçado. O arquipélago Solovki, a noroeste de Arkhangelsk, foi o local escolhido para o primeiro deles. Ele foi construído muitos anos antes do primeiro campo de concentração de Hitler. Centenas de milhares de pessoas ficaram detidas neste ex-mosteiro e nos seus campos circundantes. Muitos eram kulaks, deportados da Ucrânia. Eles trabalhavam nas estradas e ferrovias de Stalin e no projeto de seus sonhos, o Canal do Mar Branco. Originally, the prisoners had the possibility of working hard so as to cut their sentences. But then Stalin suggested that prisoners who worked well should not be released from the camps. In effect, the terms gradually began to increase. If at the beginning a prisoner was given 3 years, the terms were then increased from 5 to 10 and up to 25 years. Затем эти сроки были увеличены до 25 лет уже. As imagens dos gulags de Stalin são menos conhecidas do que as dos campos de Hitler. Todavia, com suas torres de vigia, casernas e arame farpado, eles espelhavam os campos de concentração nazistas. Ambos os sistemas cobraram um preço terrível de seus internos. A guerra que Stalin lançou contra seu próprio povo teve um preço devastador e corrompeu sua própria personalidade. Ele passava grande parte do tempo no Kremlin, trabalhando ou assistindo a filmes, um dos poucos meios de contato que tinha com o mundo exterior. Tornou-se assim mais e mais isolado do povo que governava. Ao contrário de Hitler, Stalin havia se casado. Estudante de música, Nadiezhda Alliluyeva tinha apenas 16 anos quando conheceu Stalin, então um jovem revolucionário. Os primeiros anos do casamento haviam sido relativamente normais, mas com o passar do tempo, sua mulher ficou perturbada com seus métodos brutais. Você é um torturador, é isso que você é. Você tortura sua mulher, disse ela. Você tortura o povo todo até ele não aguentar mais. Em novembro de 1932, depois de Stalin bêbado tê-la insultado em público, ela voltou para casa e pegou a arma que possuía para sua proteção pessoal. She shot herself in the heart. She didn't spoil her face. And so she lay in her coffin as if she were alive. She looked very beautiful. When Stalin saw her, he said she left like an enemy. Stalin proibiu qualquer menção sobre o suicídio de sua mulher e destruiu o bilhete de despedida. Ele não foi ao seu enterro nem visitou o seu túmulo. The marriage of Stalin to Nadiezhda Alliluyeva was a real tragedy. And when that marriage ended with her suicide, really Stalin became a very cold, frigid man who, in revenge for any kind of slight towards him, was even harsher than he had been before. O relacionamento de Hitler com mulheres podia ser igualmente destrutivo. Ele era tanto possessivo quanto frio. Seu primeiro amor foi sua sobrinha, Geli Robel. É improvável que Hitler tenha mantido relações sexuais com ela, mas quando soube de um caso dela com o seu motorista, teve um ataque de fúria. Geli foi proibida de ver outros homens e de seguir sua carreira. Em setembro de 1931, ela atirou no próprio coração com uma pistola de Hitler. Ele ficou arrasado. Foi um incrível paralelo com a morte da mulher de Stalin. What it showed, I think, were men who found it extremely difficult to commit themselves to others, and people were desperate to get something back from these figures. But they were, in a sense, married to history, married to their mission. They were married to the outside world.
I think they had much less to give to people in personal relationships, and they suffered for it. Eva Braun, que trabalhava como assistente do fotógrafo de Hitler, tornou-se a companheira feminina do Führer pelo resto de sua vida. Ela era responsável pelos filmes caseiros feitos no refúgio de Hitler nas montanhas, o Berghof, em Berchtesgaden. Ela fez de tudo para chamar a sua atenção, tentando até mesmo suicídio em certa ocasião. She was 17 years old when she met him first time. And he was 23 years older. And he adored her. And she was happy to have a man who adored a little girl. It was no normal relationship. Hitler, como Stalin, mantinha sua vida privada em segredo. Eva Braun foi escondida do povo alemão. Hitler não tinha família, mas gostava de crianças. Porém, com os adultos, era sempre reservado. Hitler odiava a rotina de governar. Diferentemente de Stalin, recusava-se a ler longos documentos oficiais. No Berghof, ele se levantava tarde e frequentemente não fazia nada o dia inteiro. Stalin estava sempre de guarda. Trabalhando sozinho dia e noite em sua dacha em Kuntsevo, ele foi apelidado de camarada fichário. Ele demonstrava um zelo do qual Hitler era totalmente desprovido. Era a chave de seu poder. Com o tempo, sua paranoia aumentou. Passou a desconfiar de todos à sua volta, mesmo dos colegas e amigos mais próximos, e assim livrou-se deles. Frequentemente, ele aparecia como carpideira nos incontáveis enterros que se seguiam. More often than not, he used to be burying his own victims, who were killed according to his orders. He had this principle. He used to say, if there's a person, there's a problem. No person, no problem. Em 1936, começaram os julgamentos de fachada de Stalin. Discordar do líder sobre qualquer questão, não importava o quão trivial fosse, tornou-se um crime capital para o qual havia apenas uma sentença, a morte. Ex-amigos e colegas confessaram sob tortura os crimes mais fantásticos que nunca cometeram. Stalin never forgot those who had opposed him in the past, and he settled scores with them. The show trials are the classic example of this. But the show trials were also an important means of propaganda, of convincing the Soviet public that there really were enemies everywhere, even at the highest level of the party. O promotor do Estado, Andrei Vyshinsky, e suas vítimas faziam parte de um roteiro. Stalin havia orquestrado cuidadosamente cada detalhe da farsa. Ele tinha até mesmo um ponto estratégico de onde podia acompanhar os procedimentos e parecia se deleitar sadicamente com a humilhação de seus ex-companheiros. Como disse certa vez, a minha ideia de um dia perfeito é planejar uma linda vingança contra um inimigo, executá-la e depois ir tranquilamente para casa dormir. Stalin assinou pessoalmente a ordem de execução de 41 mil pessoas, homens e mulheres. Mas houve muito mais vítimas de seu terror nos anos 30, dos quais morreram. As ações de Hitler nesse período foram modestas em comparação. Seus horrores ainda estavam por vir. Depois do intervalo, Hitler e Stalin assinam um pacto de não agressão. Mas o ditador nazista quebra o acordo e os dois... Em 1938, Hitler e Stalin já reinavam absolutos em seus domínios. E com a mudança no equilíbrio do poder na Europa, eles começaram a se estudar cuidadosamente. Eu li um livro sobre Stalin, disse Hitler. Ele é um tremendo personagem que agarrou firmemente aquele gigantesco país com sua mão de ferro. Both dictators were very aware of the other. They gazed at each other across Europe. They wondered what the other was like, what made the other tick, what was his grip on his people.
like. And the few glimpses we have, both from Hitler and from Stalin, show that there was something like a mutual admiration between them, and they both respected the fact that they had come from very humble backgrounds and had triumphed against all the odds to lead great powers. Depois da anexação da Áustria, Hitler continuou expandindo o Terceiro Reich. Em 1939, ele estava de olho em mais um objetivo, a Polônia. В Москву прибыл министр иностранных дел Германии господин Йоахим фон Риббентроп. Numa manobra de supremo cinismo, mas de uma lógica calculada, típica de ambos os tiranos, os dois campos opostos se viram juntos agora num abraço mortal. No verão de 1939, Hitler enviou seu ministro das Relações Exteriores, von Ribbentrop, a Moscou para assinar um pacto de não agressão com Stalin. As vantagens do pacto eram claras para ambos. Hitler estava livre para atacar a Polônia e Stalin, enfraquecido por um expurgo do comando militar, ganhava tempo para montar as suas defesas. Após a assinatura do tratado, Stalin falou para o seu pessoal: "Eu sei o que Hitler pretende. Ele pensa que me enganou, mas fui eu que o passei para trás. Os acontecimentos mostrariam o quão equivocado ele estava." O pacto com o inimigo lançou o mundo na guerra e selou o destino da Polônia. O acordo secreto entre os ditadores dividia a Polônia entre eles. Para aqueles que se viram vivendo sob os novos regimes, havia pouco que os distinguisse um do outro. Stalin attempted to do the same thing that he'd already done in Russia. He deported the kulaks, he shot intellectual and political leaders, and he Sovietized the country. Similarly, Hitler, in moving into Poland, set about an even more ruthless extermination of the Jews, eradication of the Jews, than had already taken place in Germany. No verão de 1940, Hitler visitou Paris como conquistador. A derrota da França sob o seu comando estratégico ocorrera em pouco mais de 6 semanas. Seu sucesso militar, obtido de forma tão rápida, reforçou sua autoimagem de gênio militar e político da mesma estirpe de Napoleão, cujo túmulo ele visitou. Assim como Stalin se imaginava o sucessor dos czares, Hitler declarou: "Eu entrarei para a história como o maior de todos os alemães." Intoxicado por seu sucesso, ele agora voltaria novamente a sua atenção para o leste. Ele ordenou aos seus generais que preparassem uma invasão relâmpago à União Soviética, a ser realizada ainda no início do verão. Stalin, por sua vez, estava convencido de que Hitler não iria atacar, apesar de toda a informação que estava recebendo. When the war began, he didn't believe reports saying that Hitler's army had approached the border from Murmansk to Odessa. That couldn't be hidden. There were reports from spies, ambassadors and deserters. He didn't believe anyone. Paradoxically, he only trusted one person, and that was Hitler. Это парадоксально, но он поверил Гитлеру. Quando Stalin foi informado do bombardeio alemão sobre a Rússia, ele respondeu confiantemente: "Hitler certamente não sabe de nada. É necessário que se contate Berlim com urgência." Ele logo descobriu a terrível verdade. A traição de Hitler o deixou tremendamente agitado. Depois de um frenesi de atividade, ele se retirou para sua dacha e não fez nada, enquanto as forças alemãs avançavam. Mesmo após a guerra, ele balançava a cabeça e dizia: "Junto com os alemães, teríamos sido invencíveis." Levou algum tempo para Stalin se recompor. Em 30 de junho de 1941, ele voltou ao Kremlin e assumiu novamente, dirigindo-se ao povo soviético. Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. Agora que os dois ditadores estavam em guerra, suas convicções absolutas e sua total brutalidade garantiriam um novo tipo de conflito. This really was a titanic struggle. Both
sides came to see it that way, a struggle to the death between two colossal historical figures. Two figures, of course, who were determined in the end to win at all costs, all human costs. The struggle very quickly assumed a level of extraordinary brutality and barbarism. Hitler estava plenamente confiante na vitória quando visitou a tropa perto da frente oriental. E do italiano Mussolini, eu me sinto espiritualmente livre novamente. A parceria com a União Soviética me fazia sentir segregado totalmente das minhas origens. Estou feliz agora de estar liberado dessa agonia mental. Mas a estratégia foi mal concebida, fruto de sua arrogante crença em sua própria onipotência. As forças alemãs estavam mal preparadas para aguentar o inverno russo. Elas se estenderam em demasia na imensidão dos territórios soviéticos. E a política de Hitler de uma guerra racial contra judeus e eslavos fez com que ele não recebesse o apoio de muitos na União Soviética que odiavam Stalin. Quando a maré mudou, Hitler observou que a força de Stalin estava parcialmente no fato de que ele se dispunha a adotar medidas que ninguém mais consideraria tomar. Stalin é metade besta, metade gigante, disse ele. Ele é totalmente indiferente à vida humana. Por ele, o povo pode apodrecer. 25 milhões de russos morreram combatendo Hitler. Stalin could always say to Hitler, as it were, you lose 1 million, we'll lose 1 million. And we'll do this right down to the bottom line. And in the end, we're bound to win, because we can afford to lose more aeroplanes, more tanks than you can. We can afford to lose more factories than you can. In the end, there won't be any Germans left. But then there'll still be lots of Russians left. And that was the way this man fought the war. Depois da derrota em Stalingrado, Hitler saiu de circulação e seu relacionamento com o povo alemão enfraqueceu. O fracasso o tornava uma figura menor. Mas mesmo quando a guerra estava claramente perdida, Hitler não teve nenhum escrúpulo em relação ao genocídio. Os campos de extermínio no leste continuaram seu trabalho assassino. E quando os soldados russos e aliados estavam cada vez mais próximos de Berlim, Hitler ordenou a seu Estado-Maior que não negociasse com Stalin. Se eu me entendesse com a Rússia hoje, disse ele, eu apenas me veria novamente em guerra com ela amanhã. É inevitável. Whereas Hitler consistently ignored the advice of his generals and overrode them, Stalin learned from his mistakes. There is a dialogue between him and his generals, which proves more and more fruitful. And ultimately, of course, the Soviet Union wins its great victory and destroys Nazi power on the Eastern Front and plays the largest part in the military defeat of the Third Reich. Em março de 1945, o Führer apareceu pela última vez em público, concedendo medalhas por coragem à juventude hitlerista em Berlim. As pressões da guerra o haviam envelhecido precocemente. Ele parecia ter bem mais do que os seus 56 anos. Um mês depois, soldados russos avançavam por entre as ruínas em direção ao bunker de Hitler. Em seu testamento final, Hitler não demonstrou gratidão alguma pelo povo alemão, o qual ele conduzira à destruição. Em vez disso, ele reconhecia o povo eslavo como a nova raça superior, cuja resistência e cuja determinação o haviam trazido às portas de Berlim. Em 13 de abril de 1945, ele se suicidou junto com Eva Braun. He was a very broken man. I don't think it was hard for him to die. I saw Hitler slumped against the door, slumped by the table, and Eva with her knees drawn up, lying next to him on the sofa. The body of Adolf Hitler, wrapped in blankets, was taken out of the emergency exit and placed in a bomb crater. Petrol was poured over him, and he was burned. Mit Benzin begossen, nicht, und verbrannt. Unser Führer Adolf Hitler
heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Quando Stalin soube da notícia de que Hitler havia se matado, exclamou: "O maldito tinha de fazer isso. É uma pena não o termos pegado vivo." Com Hitler morto e a guerra terminada, Stalin se tornou mais poderoso do que nunca. Товарищ Stalin. O culto à personalidade atingiu novas alturas. O povo reverenciava Stalin genuinamente como o salvador de seu país na luta contra o fascismo. Mas os campos de trabalho continuaram a se expandir e ele continuava mais paranoico do que nunca e permanecia obcecado com os mínimos detalhes. The phone rang. I picked it up and heard, "Please hold the line. Shortly, Comrade Stalin is going to speak with you." I stood up, or more to the point, my own legs forced me to stand. A few seconds later, I heard that familiar voice. He did not greet me, but got straight to the point. Yesterday, Comrade Zhadanov spoke to you about a certain cartoon. A Guerra Fria havia começado. Stalin encomendou uma charge ridicularizando os planos americanos de colocar soldados no Ártico, mas ele não gostou do texto e inseriu suas próprias palavras. To understand how Stalin, with the global scale of his affairs and his work and his power, still managed to find the time to change the text underneath my picture is astonishing and incomprehensible. Ao envelhecer, Stalin se tornou solitário e desolado, sempre temendo a morte. Como um déspota medieval, ele insistia que toda a sua comida fosse provada antes de ele comer. Khrushchev, que viria a sucedê-lo, ouviu Stalin murmurar para si próprio: "Estou acabado. Não confio em ninguém, nem em mim mesmo." Ele passava mais e mais tempo isolado em sua dacha, mas continuava tão temido como sempre. Tanto assim que, quando sofreu um derrame em 28 de fevereiro de 1953, ninguém ousou aproximar-se dele ou chamar um médico por quase 12 horas. Agonizou por muitas horas antes de morrer. Apesar de seus crimes, a morte de Stalin foi um duro golpe para o povo soviético. Muitos pareciam quase acreditar na sua imortalidade. Mas até hoje, a despeito de sua tirania, Stalin tem um lugar reservado no coração do povo russo. Um líder forte que trouxe ordem e industrializou o país e que, tal qual as palavras do poeta Pushkin sobre Pedro o Grande, alçou a Rússia pelas patas traseiras com seu freio de ferro. Tanto o fantasma de Hitler quanto o de Stalin ainda pairam sobre o mundo moderno. Muitos milhões morreram sob o domínio deles. Dos dois, Hitler é, para muitos, a mais óbvia personificação do mal. Stalin ainda é julgado menos severamente. À vez do julgamento final, deverá se deter menos na comparação da escala de crueldade dos dois ditadores do que nas raízes compartilhadas de ambos. Os dois homens cedo lavaram as mãos em relação a qualquer compaixão humana. Uma morte é uma tragédia, disse Stalin. 1 milhão é uma estatística. A consciência, disse Hitler, é uma invenção judia.